Olá, morrer com dignidade é possível? O que a justiça acha sobre a prática ativa de interrupção da vida de um paciente terminal? O que prega a medicina sobre a ortotanásia? E as religiões que acreditam na vida pós-morte são contra ou a favor das diretivas antecipadas? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no Justiça em Foco, o programa de debates do Jus TV, um canal dedicado à justiça e à cidadania. Ortotanásia e diretivas antecipadas é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão a juíza de direito Laura Scaldaferri, que também é autora do livro Pensar o Final é Honrar a Vida, Direito à Morte Digna. Franklin Santana, que é médico geriatra, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos principais estudiosos em tanatologia, e o advogado Marcel Mariano, que também é membro da Federação Espírita da Bahia. Juntos, os nossos convidados vão nos permitir conhecer melhor os aspectos da morte e do morrer. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria começar primeiro com o senhor esclarecendo, Dr. Franklin, o que é tanatologia, essa sua área de especialização? Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui junto com vocês e parabenizá-los pela iniciativa de abordar temas tão interessantes, mas pouco restritos à mídia. Tanatologia vem da palavra grega thanatos e logia. Thanatos é o deus da morte na Grécia Antiga e logia ciência. É a ciência que estuda o processo de morte e morrer. Esse estudo ele é multiprofissional, interdisciplinar e aborda várias questões que a gente pode ver a morte sobre ângulos diferentes. Vamos falar agora sobre ortotanásia e eutanásia. Qual a diferença entre elas? Olha, ortotanásia também, todas essas palavras vêm do grego, então orto é o correto, digamos assim, e násia é a morte. Então seria a morte no tempo correto, né? E eutanásia vem do grego também, que seria eu bom, e násia morte, seria a boa morte, uma boa morte. Mas na prática, traduzindo, digamos assim, de forma mais corriqueira, coloquial para a população, a ortotanásia é permitir que a morte ocorra no tempo que ela deve ocorrer, sem interferências extraordinárias. Então você nem apressa, nem retarda o processo de morte. Já a eutanásia seria então o apressar da morte com fins misericordiosos. E é importante que tenha esse fim, quer dizer, eu não posso simplesmente apressar a morte do outro exclusivamente por um desejo próprio, mas é que a minha intenção tem um sofrimento, eu acho que esse sofrimento é intolerável e o meu objetivo é poupar a pessoa desse sofrimento. Então eu apresso essa morte e aí os meios e os mecanismos vai variar, obviamente, de acordo com as intenções das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Doutora Laura, no início de 2013, uma médica, chefe de uma UTI no hospital em Curitiba, foi acusada de coautora na morte de cerca de 300 pacientes. Esse seria o maior caso de assassinato em série na história da medicina brasileira? Bem, é preciso ressaltar inicialmente que a eutanásia é diferente do homicídio. Muitas vezes o termo eutanásia é colocado de modo impróprio e talvez por isso seja tão mal visto. Como o Dr. Franklin muito bem colocou, para caracterizar o ato eutanásico é preciso que a motivação seja compaixão, ou seja, seja um ato piedoso. Se configurado efetivamente o que tem sido dito pela imprensa com relação ao que aconteceu na UTI de Curitiba, com toda certeza o que houve lá não foi ato eutanásico, ou seja, não foi eutanásia, foi homicídio e com certeza em série. Mas no caso, a eutanásia, ela é crime no Brasil? Sim, a eutanásia ela não é um tipo penal. Ela não é, o Código Penal brasileiro ele não especifica a figura da eutanásia. Ela seria aproximada ao homicídio privilegiado, que é um homicídio que o agente atua compelido por motivo de relevante valor moral. Esse valor moral seria, portanto, a piedade. Entretanto, o anteprojeto de Código Penal, que vem aí, ele prevê a figura da eutanásia com uma pena reduzida de 3 a 6 anos. É importante dizer que o anteprojeto do Código Penal, ele de forma nenhuma descriminaliza a eutanásia. Ele apenas traz uma pena menor, não é? A exemplo do que acontece com outras legislações latino-americanas, como o Código Uruguaio,
onde não se descriminalizou a eutanásia, apenas se retirou a sanção penal. Ou seja, se no Uruguai se praticar a eutanásia, a pessoa ela não é apenada, ela tem o que se chama de perdão judicial. E quais as chances da ortotanásia ser liberada no novo Código Penal, doutor? A ortotanásia também é prevista num parágrafo como forma de exclusão de ilicitude, ou seja, não será um ilícito penal. É importante também frisar que atualmente a ortotanásia no Brasil ela é prevista numa resolução do Conselho Federal de Medicina. O Dr. Franklin pode complementar se for o caso. Ela é, portanto, uma resolução administrativa. Ela não tem força de lei. Ela não é legalizada. Ela respalda os médicos do Brasil eticamente a exercerem a ortotanásia no país. Quer dizer, eu posso praticar a ortotanásia sem ser julgado nos conselhos regionais de medicina por essa prática. Acontece que, na realidade do médico do dia a dia, ele vai encontrar muita dificuldade de exercer essa ortotanásia exatamente pelo fato de que ele não está respaldado juridicamente. Ou seja, ele pode, inclusive, agora, nesse momento, responder legalmente ou mesmo ser processado e penalizado pelo fato de praticar a ortotanásia no país. Então, é necessário que, primeiro, se faça um projeto de leis que tem, inclusive, uma tramitação no Congresso para que os médicos, então, possam, de fato, não só eticamente, como juridicamente, serem assistidos nessa situação. Mas existe ainda a distanásia, que é o prolongamento da morte, é isso mesmo? Isso. Eu acho que são 3 conceitos que a gente precisa esclarecer para a população, que é a eutanásia, que nós já falamos, a ortotanásia e a distanásia. A distanásia é considerada quando eu pratico o prolongamento da vida de um paciente às custas do sofrimento desse paciente. É o que a gente também chama de futilidade terapêutica, ou seja, eu utilizo medidas extraordinárias com o objetivo de prolongar a vida, só que eu não dou qualidade de vida ou um sentido do viver nesse período em que foi prolongada. Ou seja, eu coloco a vida como um valor máximo a ser defendido, só que eu perco de vista a possibilidade de trabalhar a qualidade desse viver. Ou seja, de que me adianta viver 2 dias, 5 dias, às vezes até um mês, quando eu estou entubado, sedado, e eu tenho nenhum tipo de relação causal, relacional com as pessoas que me cercam. Ou seja, então, na verdade, eu não estou vivendo. E é isso que se discute e que muitas vezes é o que é mais praticado hoje no Brasil. Por conta do medo dos médicos em praticarem a ortotanásia, e também da impossibilidade de praticar a eutanásia, então grande parte dos médicos, aí não é só responsabilidade dos médicos, é da nossa cultura em geral que quer prolongar, que tem a vida como valor máximo, mesmo que isso seja às custas do sofrimento. Que a gente precisa discutir na sociedade essas questões. Doutor Marcelo, e como é que o Espiritismo vê esses 3 conceitos? Existe diferença? Existem as diferenças técnicas apresentadas pelo nosso ilustre profissional de medicina, mas a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos que as entidades nobres trouxeram ao codificador Allan Kardec, fala sobretudo da vida. A passagem do espírito pelo corpo é uma experiência evolutiva e o corpo é uma ferramenta de trabalho do espírito. Então ele mergulha no corpo no berço e vai sair deste corpo pelo túmulo. E é natural que numa existência que está cada vez mais dilatada na Terra, 70, 80 anos de idade, ele vai passar pelo sofrimento. E o sofrimento que não é aprendido, que não traz uma lição, vai voltar a doer. É a lição que vai voltar a ser reaprendida. Então a gente aprende com a dor para crescer. Então o Espiritismo sempre propõe que se defenda a vida e que se use todos os meios possíveis e disponíveis na área da medicina para preservar a vida, respeitando a vontade daquele ser que, mesmo na agonia, se desgarra lentamente da matéria em direção à plenitude. E é sobre a vida e a morte que nós continuamos o nosso debate no próximo bloco. Até já! Esse é meu pai. É direito de toda criança ou adolescente ter a paternidade constando em seu registro de nascimento. Mãe, pai, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples. Procurem o cartório de registro civil mais perto de vocês ou um posto do Balcão de Justiça e Cidadania e participem do programa Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. $60.000 novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012. Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estamos de volta com o tema ortotanásia e diretivas antecipadas. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão a juíza de Direito e escritora Laura Scaldaferri, Franklin Santana, que é médico geriatra, doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos principais estudiosos em tanatologia, e o advogado Marcel Mariano, que é membro da Federação Espírita da Bahia. Doutora, no caso de uma pessoa que sabe que vai morrer em pouco tempo, né? Ela pode decidir o que ela quer ou não quer para esse momento da vida dela? Como é que a justiça respalda isso? Recentemente, o Brasil, seguindo uma linha do que já acontece em muitos países, tem estabelecido o que se chama de diretivas antecipadas, que nada mais é do que a pessoa exercer sua manifestação de vontade de forma expressa, ou seja, por escrito, do que ela pretende e do que ela não pretende, na hipótese dela vir a adoecer e ficar incapacitada, inconsciente. Por exemplo, a pessoa pode decidir não ser entubada, a pessoa pode decidir não ser ressuscitada, pode decidir que não vai ter hidratação artificial ou alimentação artificial. Ela pode decidir uma série de coisas em relação ao processo de morte, que é um processo pessoal. Atualmente ainda não existe uma regulamentação legal a respeito desse documento, que pode ser feito de próprio punho e entregue ao médico pessoal do doente, mas como é muito difícil hoje alguém ter um médico pessoal, porque a medicina é tão tecnológica e a pessoa passa mal e se vê de repente enfiado numa UTI, o mais correto é que essa pessoa se dirija a um tabelionato e faça um documento público e dê uma cópia desse documento a uma pessoa que ela considere confiável, que seria, por exemplo, um decisor substituto. No momento em que ela estivesse incapacitada de dizer o que quer, esta pessoa poderia então apresentar ao médico, dentro de uma UTI, as últimas resoluções dela em relação ao seu processo de morte. Existem muitos casos acompanhados pelo senhor em que as pessoas acabam registrando essa vontade? As pessoas, na verdade, não têm ainda contato sobre essa novidade. Então, poucas pessoas no Brasil sabem o que é diretivas antecipadas, se podem ou não fazer essas questões. Para termos ideia, por exemplo, existe uma lei no estado de São Paulo, chamada Lei Mário Covas, onde os pacientes estão, vamos dizer assim, no direito de escolher ou recusar diagnósticos, métodos diagnósticos e terapêuticos. Ou seja, eu posso escolher onde eu vou morrer, se eu vou morrer em casa ou se eu vou morrer num hospital. Isso faria parte, por exemplo, das diretivas antecipadas. Só que na prática as pessoas desconhecem, mesmo a população e os profissionais da área da saúde não sabem dessa lei e não sabem dessas resoluções que estão sendo discutidas nos conselhos federais de medicina e, em última instância, com as questões jurídicas envolvidas. Então é necessário que as pessoas tomem conhecimento disso. Então, na prática mesmo, poucas pessoas já fizeram, vamos dizer assim, uma diretriz antecipada. E também eu acho que vale a pena dizer que a diretrizes antecipadas, ela não é válida só para quem tem uma doença fatal e que vai morrer daqui a 6 meses. Na verdade, é um expresso de desejo de como que eu gostaria de ser atendido ou cuidado no final da minha vida, especialmente no momento em que eu não for mais capaz de tomar decisões. Então eu posso agora, em plena saúde, sem nenhuma doença, dizer publicamente, através do médico ou registrado num prontuário e no cartório, de que maneira eu gostaria de ser cuidado no final da minha vida. Essa é uma questão que a gente deve pontuar, porque senão as pessoas pensam que isso só pode ser feito no final, quando a gente já está para morrer. Doutor Marcel, as pessoas têm medo de discutir, de falar sobre a morte. O que acontece? Via de regra, a morte foi um grande tabu
porque atravessamos largos períodos da história em que a religião deveria ter trabalhado este tema com a população e não trabalhou. Envolveu a morte em profundos mistérios e lançou a sorte do indivíduo depois do túmulo para regiões estanques, fechadas no mundo espiritual. Você é nobre, você vai para o céu. Você é ruim, você vai para o inferno. Se você pode pagar, purgatório. Criança e pessoa não cristã vai para o limbo. Então isso criou uma onda de medo. Então morrer passou a gerar medo. Somente de 156 anos para cá, com o surgimento da doutrina espírita, rasgando os véus, foi que a morte, que é a passagem para um outro estágio de vida no mundo espiritual, passou a ser discutido e cientificamente provado. Então hoje, dentro das ciências psicológicas, terapêuticas, médicas, da parapsicologia, da psicobiofísica, está inteiramente comprovado que o indivíduo sobrevive à morte do vaso físico e continua vivendo. E com isso eu espero que pouco a pouco o Espiritismo decrete o atestado de óbito da morte. Nós vamos ver agora o que as pessoas nas ruas de Salvador acham sobre esse tema. O que elas sabem e o que elas acham da morte. Medo da morte todo mundo tem, né? Ninguém quer morrer e deixar seus entes queridos aqui, deixar seus bens materiais, perder sua vida. Mas se eu concordo com a eutanásia, não. Deus deu a vida e Ele mesmo tem o direito de tirar. Nenhum médico tem direito de tirar. Vamos supor, a paciente está internada, por que ele vai desligar o aparelho desde quando há vida? Bom, medo eu não tenho medo, né? Mas se a gente pudesse ficar vivendo muitos e muitos tempos era melhor. Mas que jeito, é melhor ter uma velhice sadia do que uma velhice em cima de uma cama, sem poder fazer nada. Então a pessoa não tem mais nada que esperar. Chegou a sua vez, tem que ir. Ortoeutanásia. Deve ser parecido com a eutanásia, né? Que a eutanásia é aquele momento que a pessoa está sofrendo num leito de dor por causa de uma enfermidade, já não há mais cura, e alguém vem e acelera esse processo, no caso, processo de morte. Né? Seria isso mais ou menos. Todo mundo tem esse medo, tem gente que diz que não tem medo da morte. Mas na hora H todo mundo tem medo da morte. Quando começa a sentir a morte se aproximar, tem medo, né? E eu tenho certeza que eu também tenho. Eu não vou dizer que não tenho, porque quando eu já tive doente e senti sensação de morte, e eu não gostei da sensação da morte. Dr. Franklin, quando não há mais qualidade de vida para o enfermo, como dizer que ainda há vida digna? Como é que nós podemos mensurar isso? Olha, o conceito de qualidade de vida envolve hoje, que a Organização Mundial de Saúde, são várias esferas. A gente não pode colocar a vida só do ponto de vista biológico, estritamente. Quer dizer, qualidade de vida envolve questões psicológicas, bem-estar social, relacional, questões espirituais recentemente foram incluídas também na questão de você avaliar a qualidade de vida. Então, quer dizer, para que eu diga que a pessoa tem qualidade de vida, é necessário que eu atenda esses domínios de forma homogênea e não só exclusivamente, olha, eu estou muito bem fisicamente, mas psicologicamente, socialmente ou espiritualmente fico defasado, digamos assim, eu não estou sendo atendido às minhas necessidades básicas. Então, é necessário que, e hoje existem instrumentos, né, que quantificam isso, que você pode atestar de maneira mais segura, com perguntas, escalas que são usadas para você observar se a pessoa está com qualidade de vida, porque a qualidade de vida ela é pessoal, quer dizer, não existe um padrão de qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você não necessariamente é qualidade de vida para mim. Então, essas perguntas tentam abranger, fazer com que essas áreas todas estejam equilibradas e que a pessoa possa então dizer, olha, eu tenho, mesmo com a condição de adversidade diante da morte, que essas áreas estejam sendo atendidas de forma homogênea. Então, eu queria complementar, se fosse possível, que nós estávamos conversando antes sobre a questão da suportabilidade do sofrimento, que é personalíssimo. Para algumas pessoas o nível de sofrimento é um, para outras é outro. E nós estávamos conversando sobre um exemplo clássico. O ator Christopher Reeve, que ficou tetraplégico, que interpretou o Superman nos cinemas, ele não se deixou levar por essa circunstância, nem desejou uma morte assistida. Pelo contrário, trabalhou a vida inteira pela pesquisa das células-tronco. E um outro caso muito famoso, que é o do Ramon Sampedro, que gerou o filme Mar Adentro, inclusive Javier Bardem foi quem ganhou o Oscar.
Foi o mesmo caso, ele ficou tetraplégico e lutou durante 20 anos para que o governo espanhol autorizasse o suicídio assistido dele, que acabou acontecendo contra a lei e através da mão dos amigos. Você está assistindo Justiça em Foco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A Justiça da Bahia na palma de sua mão. O TJ Mobile é um aplicativo que possibilita acompanhar de forma simplificada o andamento dos processos em todas as instâncias do Judiciário. Para baixar o aplicativo, é fácil e gratuito. Basta acessar o novo portal do Tribunal de Justiça. Modernizar e facilitar o acesso ao serviço do Judiciário. Esse é o nosso compromisso. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. A cada 8 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estamos de volta com o tema ortotanásia e diretivas antecipadas. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão a juíza de direito, Laura Scaldaferri, que também é autora do livro Pensar o Final é Honrar a Vida, Direito à Morte Digna. Franklin Santana, que é médico geriatra, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos principais estudiosos em tanatologia, e o advogado Marcel Mariano, que é membro da Federação Espírita da Bahia. Doutora Laura, na justiça brasileira, existe o direito de morrer? Eu entendo que sim. O que, na verdade, você deseja saber é se na nossa Constituição está expresso que há um direito de morrer. Não, não está expresso. O que eu entendo é que a Constituição, ela assegura o direito à vida. E a Constituição traz como um dos fundamentos da República o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio imprime coerência a esse sistema constitucional. Portanto, se morrer faz parte da vida, se a morte integra a vida e eu tenho direito a uma vida digna, eu tenho também o direito a uma morte digna. Então, eu entendo que existe sim um direito de morrer assegurado constitucionalmente com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Doutor Franklin, e com relação às diretivas antecipadas, a pessoa, depois de fazê-las, isso é reversível? Ela pode mudar de ideia? E a interferência da família também, ela é levada em consideração? Sim, na verdade, as diretivas ela pode ser revertida em qualquer momento. Eu posso mudar de atitude. Eu falo hoje eu estou em uma determinada condição, amanhã eu já mudo meus valores, enfim. O importante é que, ao fazer as diretivas antecipadas, isso possa ser comunicado e discutido abertamente em família, para que não haja conflito no momento de empregar essas diretivas. Por exemplo, eu expresso o meu desejo de que eu não quero ir para a UTI ou que eu não quero ser entubado. Eu falo para minha família e chega lá na frente, na hora que acontece de fato essa situação, a minha família não aceita isso. Então as minhas vontades não são respeitadas e o que prevalece é a vontade do meu parente. Então isso deve ser discutido em casa para que de fato a gente possa respeitar a autonomia e o desejo das pessoas nas suas questões de finitude e término de vida. Ainda com relação às diretivas antecipadas, doutor Marcel, a pessoa que opta tem esse desejo, na verdade, no seu fim de vida, isso acaba, na verdade, comprometendo a evolução dela espiritual? Todos os espíritos reencarnam na Terra para evoluir, para aprender, para se aprimorarem. O sofrimento é uma paisagem natural, normal da Terra. Sofre o homem, sofre a mulher, o rico, o pobre, o negro, o branco. Naturalmente que deveremos prolongar nossa existência na Terra acima das possibilidades que este corpo pode oferecer, já que ele é meu instrumento de evolução. No momento em que há uma intenção do indivíduo de matar-se, de abreviar a existência, há um prejuízo moral ao indivíduo porque ele atenta contra as leis. Não sendo o indivíduo o autor da vida,
não tem o direito de dispor dela, porque a vida não é o corpo é uma vestimenta, é uma roupa, a vida é do espírito. Então não me cabe evadir-se, sair do corpo antes da hora para a qual estou determinado. Mas todos nós, de modo geral, sempre praticamos um pouco de suicídiozinho. O fumo, a bebida, a glutonaria, o sexo, as loucuras do dia sempre antecipam a nossa partida para o mundo espiritual. Pouca gente consegue completar sua cota de tempo para o qual está previsto na Terra e até consegue, por moratórias, viver além desta cota prevista. Diante de tudo que nós vimos, Dr. Franklin, qual a forma digna de morrer perante os olhos da medicina? A forma digna de morrer hoje em dia é morrer sem dor, assistido na doença, nas suas áreas psicológicas, sociais e espirituais, aceitando a morte de forma, então, como parte da vida. E aos olhos da justiça, doutora, qual seria essa forma digna de morrer? Bem, no meu entender, seria a legislação permitindo que a autonomia individual prevalecesse e a pessoa pudesse evadir-se do corpo físico quando bem entendesse, desde que estivesse num estado de sofrimento intolerável e tivesse perdido a vida relacional, ou seja, se ela tivesse se afastado desse tecido social que nos norteia. No momento em que eu não reconheço o próximo, que eu não tenho mais capacidade de comunicação, capacidade de decisão, eu entendo que é o momento de morrer de forma digna. E aos olhos do espiritismo, doutor? Morrer com dignidade é você poder, no leito de morte, olhar para o passado e não ter arrependimento nem do que fez, nem do que deixou de fazer. Olhar para o futuro e se perceber imortal, ingressando na vida plena depois do corpo. E em torno de si o presente, despedindo-se dos amigos para o grande reencontro depois do sepulcro na pátria espiritual. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por ajudar a esclarecer um tema como esse que não faz parte, do nosso dia a dia. O Justiça em Foco de hoje termina aqui. E lembre-se que esse é o seu canal de Justiça e Cidadania, a JusTV. Esperamos a sua contribuição. Mande sugestões de pauta para esse e-mail que aparece aí na sua tela. Para acompanhar todos os programas da JusTV, acesse www.justv.tv.br ou www.tjba.jus.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema interessante. Até lá!